Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vaera e o tema de hoje é espírito de blasfêmia. Começamos com um versículo do nosso querido amado apóstolo Shaul, que escreveu aos Romanos dizendo, como está escrito, o nome de Elohim é blasfemado entre os gentios por sua causa. Nossa, que interessante isso! E Shaul diz o seguinte, como está escrito? Essa pergunta que nos é apresentada aqui é, onde estava escrito? O texto em hebraico diz, significando de acordo com o contrato escrito. Olhando para o texto hebraico, Shaul escreveu, como está escrito no final do versículo, dizendo que primeiro o nome de Elohim é blasfemado entre os gentios, seguido de como está escrito. Você pode perceber que na tradução em português, isso ficou no princípio, ok? Uma coisa bem interessante de nós notarmos, amados, é que por trás dessas palavras de Shaul, algo estava acontecendo, e nós vamos desvendar o que é, para que o nome de Elohim, o nome do Eterno, estivesse sendo blasfemado entre os gentios, por causa daqueles irmãos judeus que estavam em Roma. Como é que isso aconteceu? Vamos ver. A tradução no português, entretanto, inverte a ordem da frase para o início da frase. Da maneira como o Shaul está escrevendo essas coisas, está fazendo uma divisão entre um texto de prova e uma ilustração. Pode ser que Shaul tivesse em mente a porção da Torá desta semana, Vaera, Parashá Vaera, e as pragas que o eterno Criador trouxe sobre o Egito. Essa atitude de blasfêmia remonta a Torá com Moshe indo diante de Faraó, dizendo de acordo com Êxodo 9:14, por enquanto enviarei todas as minhas pragas sobre você, seus servos e seu povo, para que saibam que não há ninguém como eu em toda a terra. É uma coisa bem interessante, porque Shaul parece estar usando esse texto para mostrar de forma didática que essa blasfêmia contra o nome do Eterno tem a ver com as pragas, tem a ver com os juízos que o Eterno está desferindo sobre o Egito para que o povo de Israel seja liberto do cativeiro por conta da dureza de Faraó, lógico. Então isso vai trazer para a gente uma particularidade muito interessante. O Eterno vai punir o ímpio, e o ímpio, ao invés de se curvar e dar glória ao nome do Eterno, vai blasfemar. Inclusive, isso está escrito lá no livro de Apocalipse, quando o Eterno está julgando o mundo, julgando a humanidade de forma mais dura ainda do que as 10 pragas, e as pessoas estão blasfemando do nome do Eterno. Elas farão isso no futuro. Então, isso não é uma coisa anormal de se acontecer entre os ímpios. Ok? Isso é uma coisa que acontece porque o ímpio não entende que o juízo do Eterno, o tratamento do Eterno é para trazer crescimento. Como ele não entende isso, o que ele faz? Blasfema. É nesse ponto que o Eterno pretendia dizer ao Faraó que o impacto dessa praga iminente mudaria completamente a sua atitude para com o Deus de Israel. Desde a primeira vez que Moshe veio a ele declarando, deixe meu povo ir. Engraçado que Faraó, ele tem uma postura muito dura, ele está muito seguro de si e do seu governo. Ele vai dizer assim, não quero saber, vocês estão com preguiça, vou dar mais trabalho para vocês. Faraó acha que ele pode bater de frente com o Eterno, porque nesse momento, Moshe ele representa o Eterno. Olha só que interessante a continuação dessa frase. Diz assim, anteriormente os mágicos do faraó eram capazes de reproduzir as pragas. Foi apenas com a praga dos mosquitos que os mágicos declararam, este é o dedo de Elohim.
Não foi até este momento, a praga de granizo, gelo e fogo, que o faraó perceberia seu erro. Então nós vamos perceber uma coisa, amados, que chega num momento das pragas em que o inferno não tem como mais imitar o eterno. Nesse ponto, os magos de Faraó então dizem: este é o dedo de Elohim. E é muito interessante notarmos o seguinte: nas escrituras, o dedo de Elohim, ele é o Espírito Santo. O que os magos estavam dizendo era o seguinte: o Espírito Santo está agindo diretamente a favor do povo de Israel e contra nós. E o Espírito Santo está nos massacrando. Então, Faraó, por favor, nós não podemos mais imitar. Veja o que você vai fazer. Só que o Faraó continuou se endurecendo. E você sabe por quê? Porque o Faraó, já na sua essência, por se considerar Deus, achava que ele podia enfrentar qualquer tipo de divindade e ele não seria atingido. No Egito era assim, o Faraó era considerado um Deus. Então você imagina que Faraó, toda vez que ele está negando a obediência ao Eterno, está blasfemando contra a palavra do Eterno. E esse tipo de atitude vai atraindo um juízo cada vez maior da parte do Eterno contra o Egito. E isso vai se solidificando cada vez mais e fazendo com que Faraó e o Egito sejam atingidos grandemente pelas pragas. O que Faraó havia visto anteriormente era uma poderosa obra de demônios até esse ponto. A imitação, como eu falei agora há pouco com vocês. Ele provavelmente desconsiderou os milagres anteriores porque seus mágicos foram capazes de duplicá-los. Novamente a gente percebe que o demônio consegue imitar algumas coisas. E lá, irmãos, não eram demônios pequenos. Eram principados, eram potestades, eram demônios de alta categoria que tinham a finalidade de enganar o povo, e por isso eles usavam os magos de Faraó de forma poderosa, para que eles pudessem também operar e dizer que o poder que estava sobre eles era tão grande quanto o poder do Eterno. Na praga de fogo e gelo, o eterno Criador estava forçando o Faraó a admitir que ninguém era capaz de produzir esse tipo de praga que eles estavam prestes a experimentar. Ou seja, como alguém poderia conceber que fogo e gelo choveriam dos céus juntos para destruir uma nação? Nem nos piores sonhos alguém pensaria nisso. Mas foi o que aconteceu. E em Êxodo 9,14 o Eterno diz que está falando ao coração de Faraó, ou seja, está atingindo o coração de Faraó com todas aquelas pragas. Até agora, o Faraó havia relatado tudo o que viu aos seus olhos e à sua mente. O Eterno Criador enfatizou a palavra minhas pragas, para enfatizar que esse fenômeno emanava diretamente do Eterno. Nenhum demônio ou feiticeiro poderia exercer tal poder. Você imagina que até esse momento o Faraó estava contabilizando tudo, repassando com a mente o que havia acontecido, porque o Eterno estava falando ao coração dele para ver se ele se curvava. Mas a gente percebe que quando uma pessoa ela não deseja se curvar diante do Eterno, o Eterno ele é obrigado a bater, inclusive com mais força, com mais intensidade e em outras áreas da vida da pessoa, para que ela se curve. E quando o Eterno diz assim, essas são as minhas pragas, o que ele está dizendo? Isso não é efeito de demônio, isso não são seus magos que estão produzindo. Eu que sou o Criador, estou trazendo tudo isso sobre o Egito. Faraó precisava atentar a estas palavras. Existem coisas que acontecem na nossa vida que são permitidas pelo Eterno os demônios operarem. Outras, o próprio Eterno se encarrega de operar na nossa vida para que nós possamos nos curvar diante dele. Eu gostaria que você pudesse compreender uma coisa. Há um interesse na salvação do homem por parte do Eterno. Mas se o homem não fizer a sua parte, fazendo techuvá, se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados e consertando a sua vida,
nem se o próprio Yeshua vier e falar com ele, algo muda. Você sabe por quê? Porque a pessoa determinou em seu coração que ela não quer mudar e que as coisas vão continuar do jeito que estão. Foi assim que aconteceu com o Faraó. Foi nesse ponto que a blasfêmia do nome do Eterno se tornou uma coisa muito real no coração de Faraó. O Eterno Criador El Shaddai disse: por enquanto enviarei todas as minhas pragas sobre você, seus cortesãos e seu povo, para que saibam que não há ninguém como eu em todo o mundo. Olha só que palavra tremenda é essa. O Eterno está dizendo o seguinte: eu estou fazendo uma distinção entre o meu povo e os egípcios. Então essas coisas, elas moldam o nosso entendimento da aliança que nós temos com o Eterno. E essa é uma aliança tão poderosa e tão forte que o Eterno usa a sua palavra para libertar o povo de Israel, assim como usou a palavra dele, que é Yeshua, para poder libertar a humanidade de todo o pecado e de todo o mal. E uma coisa interessante é que a palavra do Eterno vai sair através da boca de Moshe, e essa palavra vai fazer toda a diferença. Aleluia! Então, todas as vezes que um profeta abre a boca, essa palavra, ela sai do reino do Espírito, atravessa a eternidade para se materializar na terra, no tempo do Eterno fazer cumprir aquilo nas nossas vidas. Mas tem que ter um profeta que envia essa palavra, descola ela da eternidade, faz com que ela saia da eternidade e venha se cumprir na terra. E quando Moshe abria a boca para falar, era justamente isso que estava acontecendo. Esse mover do reino do Espírito para que a palavra do Eterno se cumprisse na terra e fosse quebrado esse espírito das trevas que se opunha ao desejo do Eterno de libertar o povo de Israel na pessoa de Faraó. O judaísmo do primeiro século, ele era uma religião complexa e que consistia em várias seitas ou subgrupos, né? Tendo cada um sua própria perspectiva sobre a verdadeira expressão da aliança do Eterno com Moshe. E como isso parecia para o povo do Eterno. Por exemplo, os fariseus consideravam a sua tradição oral, a Mishnah, igual às escrituras, ou seja, Mishnah, Torá, Tanakh, era tudo a mesma coisa para eles. Os saduceus já queriam apaziguar Roma, já que eles foram colocados em posições de poder pelo governo romano. Então os saduceus acreditavam apenas na Torá e negligenciavam os profetas e a seção dos escritos do Tanakh. Então você percebe que tem um grupo aqui, que são os fariseus, que eles são estritos na obediência da Escritura. Já os saduceus não. O negócio dos saduceus é o seguinte: vou agir de forma política aqui, não vou me preocupar com essas coisas não, eu vou amaciar um pouco a coisa aqui, porque eu estou numa posição boa, e eu não vou jogar isso aqui fora. Isso se parece muito com o que acontece hoje. Existem aqueles irmãos e aquelas igrejas, né, aquelas congregações que dão uma ênfase muito grande ao estudo das Escrituras e querem levar isso a sério. Lógico, não igualando os escritos rabínicos, talmúdicos e os demais escritos com a palavra, mas usando-os como ferramentas de apoio à palavra. E também tem aqueles que não estão muito interessados por aí e estão se secularizando. Ou seja, isso significa que essas pessoas não se importam muito em obedecer. Eles obedecem, mas nem tanto. Eles dão crédito para a palavra, mas de vez em quando procuram ajuda em outro lugar. E isso está acontecendo nos dias de hoje, assim como aconteceu no judaísmo no século I. Então tem ainda os zelotes, que acreditavam que uma revolução violenta era o caminho a percorrer contra os ocupantes romanos pagãos e que esse tipo de revolta traria o reino de Elohim. Mais um grupo aqui, agora o pessoal da briga, né? Vão partir para a violência. Esses zelotes aqui, inclusive, se você deve se lembrar que entre os discípulos de Yeshua haviam zelotes, né? E pessoas que foram depois tratadas pelo Espírito do Eterno para que as coisas não acontecessem da forma como eles achavam que deveria acontecer.
Tivemos os essênios que acreditavam que o serviço do templo estava corrompido e retiraram-se para o deserto, vivendo uma vida ascética e produzindo os manuscritos do Mar Morto. Então, aqui nós temos um outro grupo, que são os essênios, que largaram tudo, disseram assim, não, o templo está errado, os fariseus, os saduceus, os zelotes estão errados, nós vamos embora, vamos abandonar tudo. Esses aqui seriam aqueles famosos que não querem congregar, que largam tudo e dizem que eles podem viver em casa, servindo ao Eterno e não vai ter problema nenhum. Só que a diferença dos essênios é que eles já tinham uma estrutura de obediência, de vivência com a palavra do Eterno. E quando eles saíram não porque eles brigaram com alguém, mas porque eles viram algo muito sério e criaram lá um grupo onde eles tinham seus cultos, onde eles faziam o serviço ao Eterno, só que desvinculados do judaísmo comum do século I. Então, com base naquilo que nós sabemos sobre esses subgrupos aí do judaísmo, e apesar das diferenças, todos esses grupos concordam com a ideia de que o judaísmo étnico conferia certos privilégios diante do Eterno, ou seja, ser judeu é uma coisa boa, boa demais. O apóstolo Shaul então escreveu dizendo o mesmo, concordando que havia certas vantagens em ser judeu. Shaul rejeitou a ideia, entretanto, de que somente o judaísmo, ou simplesmente obedecer às mitzvot, poderia transmitir salvação. Shaul ensinou que ninguém pode ser declarado justo diante de Elohim, apenas pela obediência aos mandamentos, porque obediência requer perfeição e nenhum homem até agora foi capaz de guardar os mandamentos perfeitamente. Ou seja, todos nós somos imperfeitos. Shaul estava dizendo que é bom ser judeu? Sim. Há uma vantagem em ser judeu? Sim. Por quê? Porque nós carregamos a promessa do Eterno. Também a responsabilidade nossa é muito grande. Apesar do privilégio, tem a responsabilidade. E não é só pegar e dizer assim, eu vou viver a Escritura, vou ser só obedientezinho e está tudo bem. Não, nós precisamos da salvação em Yeshua HaMashiach. Isso é fundamental para a nossa vida. Nós não podemos concordar com aquelas pessoas que andam por aí dizendo que eu posso ficar em casa, que eu não preciso de igreja, que eu não preciso de congregação, que eu não preciso de uma sinagoga e que a minha vida vai ficar boa para sempre, eternamente, amém, amém. Não, não é assim que acontece. Nós precisamos congregar, precisamos estar juntos. Por quê? Nas nossas imperfeições, uns com os outros, crescemos. Quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós melhoramos as nossas posturas uns para com os outros, crescemos. E isso é que faz com que a nossa vida adquira um significado ainda mais profundo diante do Eterno. Uma outra coisa, ele relatou o seguinte, voltando àquele versículo com o qual nós começamos esse vídeo. O nome de Elohim é blasfemado entre os gentios por sua causa. Mesmo uma falha significativa nos condenaria a todos. Ou seja, não dá para a gente achar que nós somos perfeitos, como o pessoal diz aí, a última bolachinha do pacote somos nós. Não! A abordagem midrástica da porção da Torá dessa semana, de acordo com o Midrash Rabbah, em Shemot Parashá 12, parte 4, afirma que as palavras todas as minhas pragas referem-se ao granizo que quebrou as árvores, enquanto o fogo contido dentro dele queimou as raízes. A força do frio não extinguiu o fogo, nem o calor do fogo derreteu o granizo, o gelo. Se você parar para perceber, o que foi atingido foram as árvores. E na Bíblia a árvore está ligada ao homem. Ou seja, é como se os homens estivessem sendo julgados através daquelas árvores. E além de quebrar as árvores, as raízes foram queimadas, ou seja, o extermínio foi completo e total. Quando o Eterno vai julgar alguém e estabelece um juízo definitivo, não há saída para esta pessoa. Isso é muito sério.
Nós precisamos ter cuidado para não incorrermos em erros que vão fazer com que o juízo do Eterno sobre nós seja definitivo. Ele pode ser corretivo, mas não definitivo, para causar a morte, como foi nesse caso aqui. Vamos entender isso, amados. Nós temos que tomar cuidado para não blasfemarmos do Senhor, do seu nome. Nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, para que nós possamos continuar com a abertura no reino do Espírito, não só para termos acesso à palavra do Eterno, mas também para termos acesso à presença de Yeshua nas nossas vidas. Por isso é muito sério e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Havia algo nessa praga que estava relacionado à destruição, tanto na superfície quanto no fundo, na raiz. Então o Midrash prossegue relatando isso. Há dois duques rivais que são forças opostas necessárias para trabalharem juntos a fim de vencer o inimigo. A visão de Ezequiel dos anjos sustentando o trono de Deus era como fogo e gelo, falando deles como forças naturais, com características opostas que eram necessárias para o habitat dos céus, em comparação com o da terra. Uma coisa interessante aqui, você vai perceber que quando o Midrash está falando sobre isso, ele está falando de duas forças opostas, que precisam ser atingidas para que o inimigo seja vencido. Então, essa mesma figura de linguagem mostra que o fogo e o gelo estão debaixo do trono do Eterno. E isso é uma coisa muito interessante, porque se isso tem lá na eternidade para sustentar o trono, isso veio para a terra, isso é um juízo direto da sala do trono contra os egípcios. Isso também pode ser comparado com o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov, sendo criados por Deus dentro de um homem. São forças opostas, a força do mal e a força do bem, para que o homem possa ter sucesso nesse mundo. Ou seja, ele procurar uma esposa, construir uma casa, para entrar em negócio com os outros. Então, eu quero mostrar para você uma coisa interessante. Como que essa parte negativa da nossa vida funciona para o nosso bem. Porque todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa de ruim, vamos pecar, e nós controlamos essa força, controlamos essa tentação e vencemos essa tentação, nós estamos sendo capacitados a ter um direcionamento da parte do Eterno e não errar naquele ponto, alcançando sucesso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, vamos falar de casamento, que é o primeiro item citado aqui. Na hora da gente procurar uma esposa, como é que a gente faz? Vai pelo olhar, vai procurar na igreja, no trabalho, na escola, onde é que a gente procura? Nós procuramos isso com oração, esperamos o momento em que o Eterno vai colocar diante de nós a nossa esposa ideal, que a gente chama de Beshert, que é a nossa alma gêmea. Lógico que vão aparecer outras, com certeza irão, mas a pergunta é a seguinte: aquela mulher que virá para a sua vida, ela irá te completar? Ou aquele homem, ele irá te completar? O homem ou a mulher que você conhecer te levarão para a presença do Eterno? Te ajudarão a cumprir a sua vida, o seu ministério, o seu chamado? Estarão junto com você em todos os momentos? Essas perguntas precisam ser feitas. E nós precisamos analisar o caráter da pessoa, a história da pessoa, olhando para a família da pessoa, para a gente pensar assim: eu não vou me casar com uma pessoa, vou me casar com uma família. E tudo isso vem no pacote. As experiências que a pessoa teve, de negativas e positivas, vêm junto no pacote e vão influenciar no relacionamento. Então, quando eu sou capacitado pelo Espírito Santo para que eu tenha aquele cuidado de orar e buscar na presença do Senhor a pessoa certa, o meu casamento será feliz. Quantos casamentos nós temos hoje só de fachada? Pessoas que estão juntas, mas que não se amam, que não se respeitam, pessoas que não querem estar umas com as outras, mas por N condições. Família, filho, emprego, igreja, reputação, estão juntos, se suportam uns aos outros, mas no fundo se detestam. Então, nós precisamos tomar cuidado para que a tentação não nos leve
a fazer uma escolha errada e a gente acaba errando e depois ficando frustrado num relacionamento. A mesma coisa na hora de construir uma casa, de comprar uma casa. Em que vizinhança você vai morar? Como que você vai fazer para construir a casa? Você tem dinheiro para construir? Você vai chamar as pessoas certas que não vão dar dor de cabeça na hora da construção? Você vai orar e pedir ao Eterno para te dirigir, para que você possa comprar o material da melhor qualidade e no melhor preço? Tudo isso, nós estamos falando de pessoas espirituais que conhecem o Eterno e que precisam ter uma atitude no espírito para fazer as coisas. Não é ficar apavorada, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou correr. Não, calma. É buscar no Eterno, através do Espírito Santo, a melhor situação. Entrar em negócios com outros, um sócio, uma sócia. Será que é isso que você precisa? A pessoa que vai estar com você vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Vocês vão respeitar os limites da sociedade, porque na sociedade tem que ser delineados limites. Um faz uma coisa, o outro faz a outra coisa. Será que tudo isso vai ser obedecido nessa hora? Então, tudo isso precisa ser colocado em oração para que não se tome a decisão errada, depois vai reclamar para o Senhor. Eterno, porque fulano está fazendo isso, que a minha mulher é isso, que aquela casa que o Senhor me permitiu comprar é desse jeito. O Eterno não tem culpa disso. Os culpados somos nós que cometemos erros por não ter paciência e não esperar o momento certo para tomar a decisão certa diante do Eterno. Então, discutir essas coisas, nós entendemos que essa ideia de espírito de blasfêmia está conectada com a vida de um crente que blasfema o nome do Eterno pela maneira como vive sua vida, ou pelas palavras que ele diz. Oh meu Deus, né? Esse é um costume feio que as pessoas têm, toda hora fica repetindo essa frase. O que o Eterno tem a ver com os nossos problemas? O que ele tem a ver com os nossos erros? Então, quando se mistura essas coisas, assim como fogo e gelo, duas forças opostas, a vida do crente é confundida na sua vida espiritual e no seu testemunho perante o mundo. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós tomamos as decisões erradas e as coisas dão errada, e você é crente, as pessoas vão falar assim, mas você não é crente? Por que você está passando por tudo isso? Então, o nome do Senhor é blasfemado. O significado daquilo que nós lemos aqui na porção da Torá dessa semana é levar a palavra de Elohim a sério em nossas vidas, no sentido da forma como nós vivemos as nossas vidas, ou seja, de acordo com a palavra do Eterno, ou de acordo com aquilo que nós vimos que é bom aos nossos próprios olhos, nossas palavras e nossas ações. O que a gente está vendo, irmãos? O que nós estamos fazendo? Então, é necessário a gente tomar cuidado, porque o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras, as nossas condutas diante das pessoas. Vão dizer quem nós somos e quem é o Eterno na nossa vida. Aqui no texto da Torá, o Eterno Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso, começou a fazer a distinção entre os filhos de Israel e dos egípcios. E disse, de acordo com Êxodo 9,14, desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre você, seus cortesãos e seu povo, para que saibam que não há ninguém como eu em todo o mundo. Então, o comentário do Riscuni sobre Shemot fala o seguinte, e para espalhar a minha fama em todo o país ou em toda a terra. Então, qual foi o objetivo do Eterno fazer isso? Para que o nome dele fosse conhecido. Os egípcios iam saber quem é o Eterno. Por isso esse verso está repetido aqui, agora com outra explicação. Então, o Eterno ele vai ser famoso quando? Quando ele julgar o ímpio e abençoar o justo que anda na sua justiça, que faz as coisas certas e não fica vacilando por aí. E o Eterno continua a responder, olho por olho, visto que o faraó negou a existência do Eterno para não reconhecer seu poder, então o Eterno vai se certificar de que ele verá o quão errado ele estava, e ele teria que fazer isso publicamente. Essa questão olho por olho, dente por dente, é aquela máxima
que eu chamo de efeito bumerangue. Tudo que o homem faz volta para ele. Então, assim como o faraó achou que o Eterno não existia, achou que o Eterno não era poderoso, mandou os magos dele ainda fazerem as coisas, e dessa forma ele blasfemou o nome do Eterno, não crendo nele, aí o Eterno trouxe de volta. Todos os juízes do Eterno, então, vieram para abater Faraó, abater a glória de Faraó, a arrogância de Faraó foi extraída à força. Eu te faço uma pergunta: será que o Eterno não tem arrancado a nossa arrogância à força? Será que nós lá dentro dos nossos corações ainda não temos aquela arrogância que o Eterno está tendo que arrancar à força e para isso está julgando algumas áreas da nossa vida? Vamos pensar sobre isso, né? A razão pela qual permanecemos vivos hoje é para trazer glória ao Eterno segundo a sua misericórdia, mesmo em meio à blasfêmia contra o seu nome. O Eterno Todo-Poderoso faz isso para nos mostrar seu poder e para que nós possamos proclamar seu nome em toda a terra. A maneira como o Eterno Criador está se revelando para aqueles que disseram: quem é o Eterno? É assim que podemos proclamar seu nome. Sabe uma coisa, irmãos? Cada um de nós já erramos, e alguns continuam errando e blasfemando o nome do Eterno, mas mesmo assim o Eterno tem misericórdia, e quando nós nos arrependemos, ele então faz cessar aquela praga na nossa vida, ele faz cessar aquele problema todo da nossa vida, e ele começa a mostrar o poder dele na nossa vida, em toda a terra. Onde nós formos, o poder de Yeshua estará trazendo vitória para nós, estará nos restaurando, estará nos abençoando, e as pessoas vão ver isso. E é assim que nós vamos proclamar o nome dele. Quando nós reconhecemos as nossas falhas e pudermos então caminhar na presença dele, de acordo com os seus preceitos, em obediência, as coisas vão alcançar um patamar diferente e nós seremos tratados pelo Senhor, seremos aperfeiçoados por ele e então a sua glória brilhará em nós em nome de Yeshua. O Senhor diz isso por meio de Moshe. E nós notamos como naquela época eles não tinham o tipo de capacidade de comunicação mundial como nós temos hoje. O que o Eterno está nos revelando é que ele estava dizendo ao faraó o que ele estava prestes a fazer ao faraó e seu povo, que seria o instrumento através do qual toda a humanidade se tornaria ciente de quem é o Eterno e que o Eterno faz para com aqueles que rejeitam a ele e a seus comandos. Então estamos aprendendo quem é o Eterno de Abraham e o que significa estar em um relacionamento de aliança com ele. O poder do Eterno é fazer o impossível e ele está demonstrando isso aqui para nós na porção da Torá desta semana. Amados, eu fico imaginando o seguinte: sem internet, sem rede social, sem telefone, sem nada, o nome do Eterno já foi glorificado. E os irmãos devem se lembrar que quando Josué chega na terra prometida e eles vão para Jericó, os espias vão até a cidade e eles ouvem uma conversa da boca de Raabe, que ela disse: olha, nós estamos apavorados, porque a fama do Eterno chegou até aqui, nós sabemos que ele entregou tudo isso nas mãos de vocês. Ou seja, sem os meios de comunicação que nós temos hoje, o nome do Eterno já estava sendo glorificado através da vida do povo de Israel, pela sua obediência. Se eu e você obedecermos ao Eterno, o nome dele será glorificado, e o mundo vai ficar sabendo, porque hoje nós temos como passar isso para o mundo inteiro, que ele é o Senhor da nossa vida, e que ele reina. Essa porção da Torá mostra pra gente o seguinte: o Eterno é poderoso para poder pegar cada um dos nossos inimigos e colocar por escabelo dos pés dele, capacho. Ele pode fazer qualquer situação ser transformada em pó diante dos nossos olhos, qualquer inimigo, por maior que seja, ser derrotado diante dos nossos olhos. Imagine o quanto o faraó estava oprimindo o povo de Israel, o quanto o Eterno se machucou, sabendo que os seus filhos estavam sendo oprimidos. Você acha que Yeshua não se importa com a sua dor? Você acha que Yeshua não se importa com o seu sofrimento? Ou você acha que ele está olhando isso e dando risada de você? Yeshua chora, vendo eu e você sofrermos.
E ele deve dizer: pai, vamos minimizar o sofrimento dos nossos filhos e vamos resolver o problema para eles. E o pai deve dizer assim: vamos fazer, filho, no momento certo nós vamos trazer o livramento e a vitória para eles. E eu creio que essa paraxá vai mostrar para mim e para você o seguinte: o nosso livramento e a nossa vitória virá, e o nosso inimigo será vencido em nome de Yeshua HaMashiach, assim como os demônios que habitavam o Egito foram vencidos, os magos do Egito foram vencidos, os principais vencidos, e o Eterno fez Israel sair de lá ainda cheio de ouro, prata e riquezas em nome de Yeshua. O comentário Rabbeinu Bahia de Shemot 9,16 diz assim: a fim de demonstrar a você o meu poder, Deus também revelou a sua Gevurot, pois esse era um aspecto seu que ele não exibiu no Egito. No entanto, durante a redenção futura, o Eterno exibirá esse aspecto de seu poder também, conforme testemunhado lá no capítulo 40 do livro de Ezequiel, que menciona isso em conexão com a visão da construção do terceiro templo. O poder do Eterno vai ser visto, amados, de uma forma ainda maior do que foi feito no Egito. Certamente o que foi feito no Egito é pequeno do que o Eterno está para fazer nos nossos dias. O que o Eterno fez no Egito ainda não se compara com as coisas que vão acontecer comigo e com você se nós somos fiéis. E se durante a época da grande tribulação, sinais, maravilhas e prodígios serão vistos em toda a terra. As pessoas vão saber quem é o Eterno, quem é Yeshua, o nosso Messias, porque esse poder agevurá do Eterno vai aparecer de uma forma tremenda, e o mundo vai ser julgado sabendo que só há um que é Rei e Senhor, que é Yeshua HaMashiach. A palavra-chave da visão de Ezequiel são as palavras escritas com Rei no final. Essa é uma indicação de que naquele momento dimensões adicionais do poder e da grandeza de Deus se manifestarão. Então, a letra Rei está ausente na palavra usada por Moshe para descrever o que Deus havia mostrado ao faraó. E é uma coisa interessante, porque esse rei é o espírito, segundo a tradição rabínica. E é uma coisa muito linda, irmãos, porque o Espírito do Eterno vai estar aqui na grande tribulação, se manifestando, assim como ele está aqui entre nós. Ele virá, se manifestará na grande tribulação com poder e com autoridade. E grandes milagres acontecerão. Aquilo que não pôde ser feito no Egito será feito no fim dos tempos, mas de uma forma ainda maior. Se lá os demônios eram grandes, na grande tribulação eles se manifestarão de forma maior. Se a derrota deles já foi grande, no final da grande tribulação essa derrota vai ser maior, e o próprio Satanás vai ser vencido, o adversário de nossas almas vai ser vencido, porque Yeshua vai se manifestar para poder vencê-lo de forma definitiva e final. Os rabinos dizem que o Eterno não exibiu a sua Gevurot, seu poder, porque esse era um aspecto seu que ele não revelou no Egito. Ali foi só uma centelha. Os rabinos perceberam como essa palavra se revela uma futura expectação da redenção do Eterno em relação ao seu poder. É interessante notar como Yeshua explica aos seus discípulos todo o poder, Gevurot e a autoridade que foi dado a ele. Olha só que interessante, a mesma palavra usada na tradição para falar do poder do Eterno, Yeshua disse que o Eterno deu para ele. Então, no Messias de Yeshua, o Eterno demonstrou o seu poder para todo o mundo. Então, isso significa que quando Yeshua se manifestar novamente, esse poder ainda vai estar sendo manifesto através dele. Aleluia! A construção do templo do Eterno está conectada a essa dimensão de poder e ao estabelecimento da aliança com o seu povo, porque Yeshua veio para reinar diretamente sobre Israel. O Mashiach vai estar reinando e todos os judeus vão poder reconhecê-lo como Rei e Senhor da sua vida. Então isso pode ser comparado a como o Eterno estabelece esse templo de nossos corpos no Messias. E ele envia o Espírito Santo para habitar em nossos corações. Então hoje esse poder está em nós, através do Espírito Santo. O Mashiach hoje reina em nós e através de nós.
E o Espírito Santo é aquele que fala conosco e que derrama a glória do Eterno para todos hoje, em nome de Yeshua. Eu espero que cada um de nós seja esse canal, para que o Espírito do Eterno possa passar, para haver cura, restauração, salvação, reconciliação, arrependimento. Que nós sejamos esses canais, em nome de Yeshua HaMashiach. Lá em Romanos 2, Shaul cita Isaías 52:5, ele fala das nações da época de Isaías, que estavam conquistando o povo do Eterno e blasfemando, questionaram o seu poder para salvar. A gente vê algo muito semelhante no livro de Jeremias, o rei da Babilônia, questionando a capacidade do Eterno de salvar o povo. O ponto é que este exílio era culpa do povo, não do Eterno. Seus pecados levaram o Eterno Criador a remover o seu poder protetor, a sua mão, permitindo que os gentios conquistassem a nação judaica. Além disso, eles não pareciam perceber que o exílio era a punição de Hashem por seus pecados e o pecado de blasfemar contra o seu nome. Isso aqui é muito delicado, irmãos, mas a gente vai perceber novamente o efeito bumerangue. Pessoas que não estão se importando em se santificarem, se separarem, obedecer à palavra do Eterno, estão achando que nada vai acontecer com eles. Assim como o povo de Israel pecou e achou que o templo não fosse ser destruído, achou que os romanos não fossem depois destruir o Beit HaMikdash, o templo. Achou que Babilônia, os judeus acharam que Babilônia não fosse fazer nada. Misericórdia. Isso tudo foi uma blasfêmia contra o Eterno. E esse pecado levou Israel a exilar-se, a ser exilado pelos babilônicos. Observe também como algo muito semelhante aconteceu no primeiro século com a destruição do templo. Lemos que muitos gentios admiravam a ética judaica, mas outros viam como o povo de Deus não estava praticando o que pregava e perguntavam: quão grande é Hashem, se aqueles que são chamados pelo seu nome não vivem mais virtuosamente do que qualquer outra pessoa? Eles estavam questionando o seguinte, amados: se o Eterno é grande, por que esse povo não está obedecendo? Por que eles vivem como qualquer outro tipo de pessoa? Então, nessa porção da Torá, Faraó está a perceber o erro de seus caminhos, como a Torá declara lá em Shemot. Então Faraó mandou a Moshe e Arão e disse a eles: eu sou o culpado desta vez, o Eterno está certo e eu e meu povo estamos errados. Faraó finalmente admitiu que era culpado e que o Eterno era justo. Aleluia! Então, irmãos, quando isso aconteceu, já era tarde. O Faraó já tinha sido julgado, o seu povo já tinha sido julgado e não havia mais como recuar naquilo que o Eterno precisava fazer. Então, que a gente não caia nesse erro do Eterno não ter que bater e não ter como retornar, irmãos, em nome de Yeshua. Quando consideramos, então, os nossos pecados, muitas vezes nós os classificamos como menores ou maiores. Aquelas coisas consideradas menores não são levadas em consideração por nós, em oposição às principais. Então, são os tais dos pecadinhos e os pecadões, tá? Então, os pecados menores, eles já eram ruins. E os grandes, como aqueles roubo, assassinato, adultério e idolatria. Então, eles fizeram aqueles pecados que eram evidentes na comunidade judaica, de acordo com Shaul lá em Romanos capítulo 2. Os judeus do primeiro século não eram idólatras de primeira linha que se curvavam às estátuas da cultura grega, mas cometiam esses pecados sim, como nós cometemos também, como pessoas cometem em todos os lugares. A diferença é: eu tenho que me arrepender dos pecados que eu cometi, que eu ainda cometo hoje, sejam eles grandes ou pequenos, e preciso fazer techuvá, e preciso retornar, e preciso pedir misericórdia ao Eterno, para que Ele me ajude em meio a tudo isso. Visto que a idolatria não era o seu pecado, então Shaul conecta a idolatria ao roubo dos templos, de uma maneira muito rabínica. Nós não temos certeza do que isso tudo envolveu, o uso de dinheiro do santuário, ou talvez não pagar o imposto do templo de Jerusalém, ou talvez fosse isso uma referência a algo muito diferente, mas estava acontecendo.
os judeus estavam, alguns judeus, vamos corrigir, alguns judeus estavam roubando o templo do Eterno. E a gente não sabe como isso aconteceu, mas isso é idolatria. E eles estavam roubando coisas, pelo contexto também, de outros templos, ou seja, eles estavam indo em outros lugares, trazendo coisas consagradas a demônios e roubando. Misericórdia, irmãos. E o Eterno julga isso, e Ele vai julgar. Por isso, nós não podemos ter nada que não pertença ao Eterno. Nós não podemos ter nada que não seja nosso, de forma lícita. Tudo que foi adquirido de forma lícita é com a bênção do Eterno. Tudo que veio de forma ilícita não traz a bênção do Eterno. Simples assim. O que é que nós vamos fazer com a nossa vida? Precisamos olhar para trás, ver o que nós temos do passado e colocar tudo em ordem para que nós possamos caminhar e não ter nenhum problema de blasfemar contra o Eterno por algo que esteja acontecendo e nós julguemos estar certos quando tem resquício lá atrás de pecados cometidos e que nós não pedimos perdão e não nos arrependemos. O ponto é que os crentes do primeiro século toleraram a idolatria cultural e outros pecados, não tendo aprendido nada com o exílio. Observe que é um paralelo a se familiarizar com o mundo ao nosso redor, com a nossa cultura, ou seja, a tal do LGBT, ou o uso da frase, oh meu Deus, como algo sem importância. Será que nós não estamos dando importância para isso? Será que para a gente isso é só parte do mundo? Será que a gente não tem asco, não tem terror a tudo isso, irmãos? Será que nós vamos aceitar isso? Igrejas aí se tornando igrejas de homossexuais e gente falando que é normal, tendo pecado dentro da igreja, tendo roubo, tentativa de assassinato dentro de igreja. E eu estou falando tudo isso porque eu sei disso. E as pessoas achando que isso é normal e não trazendo punição para ninguém. Misericórdia, irmãos. Com poucas exceções, esses crentes lá do primeiro século, eles não eram luz para o mundo. E como consequência, os gentios blasfemavam do nome do Eterno. Você imagina um gentio que sabe disso tudo que acontece dentro das igrejas, das congregações messiânicas ou das sinagogas? O que ele vai achar? Crente é tudo igual, pastor não presta, rabino não presta, ninguém presta. O nome do Eterno está sendo blasfemado. Por isso é de extrema importância a forma como nós vivemos a nossa vida, se ela está conectada ao arrependimento. E isso pode dar algumas pistas para nós, para a gente saber como Shaul estava pensando sobre essa porção da Torá desta semana. Porque quando ele conecta Romanos capítulo 2 com essa paraxá, ele está falando de uma blasfêmia contra o nome do Eterno. E isso é muito sério, porque assim como o faraó, os seus magos e o povo do Egito blasfemaram do nome do Eterno por causa da conduta dos israelitas, pessoas estão blasfemando do nome do Eterno por nossa causa. Então é preciso que haja arrependimento e mudança nas nossas vidas. A nossa conduta precisa mudar para que ninguém tenha o que falar sobre nós, para que ninguém tenha que falar sobre o Eterno, mas possam olhar para a nossa vida e glorificar ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Esse espírito de blasfêmia, ele é encontrado em todas essas coisas, intencionalmente ou não. É por isso que os rabinos dizem que essa praga de fogo e gelo abrange todas as outras pragas anteriormente trazidas sobre o Egito. Ou seja, essa praga ela culmina trazendo esse espírito de blasfêmia à tona. E Shaul ele foi ousado o suficiente para chamar o povo para essas coisas. E o método de interpretação rabínica da Torá atraiu toda a Torá, todos os mandamentos, chamando o povo para tomar conhecimento não apenas dos pecados principais, mas dos menores também, em relação a tomar o nome do Eterno em vão, pelo que dizemos e pelo que fazemos. Não importa o que nós façamos. Se é errado, vai ser sempre errado. Se é pecado, vai ser sempre pecado. Não importa se a gente comprou alguma coisa e não pagou, se pegou emprestado ou não devolveu, ou se está falando mal do irmão pelas costas dele, ou se cometeu um assassinato ou um roubo. Não importa o tamanho da coisa.
Nós vamos ser julgados por isso. Isso blasfema o nome do Senhor, com certeza. E isso, irmãos, é muito ruim, porque isso atrai maldição à vida deste tipo de pessoas. Quem não se arrepende e continua praticando isso, está atraindo maldição sobre a sua vida. A pergunta que nós fazemos é: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque essa palavra é para mim, é para você hoje. Será que nós não precisamos nos consertar diante do Senhor? A Paraxá mostra que Faraó precisou apanhar muito para poder se arrepender. Será que o Eterno precisa fazer isso conosco também? Misericórdia! Nós temos conhecimento da palavra do Eterno, tememos ao Senhor e não queremos fazer essas coisas de errado. Mas será que nós estamos agindo assim ou não? O que fazer então? Qual a solução para deixarmos de lado o pecado? Vamos nos arrepender e abandonar o pecado. Essa é a solução para que Yeshua possa habitar na nossa vida plenamente e para que nós possamos ser esses instrumentos de glória nas mãos dele. Por quê? Para que o mundo veja e glorifique o nome dele e não blasfeme do nome de Yeshua nem do Eterno. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. Espero que você possa estar conosco no nosso próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí, favorite o nosso vídeo, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, espalhe a notícia, comente os nossos vídeos e nós nos veremos no nosso próximo vídeo.